Seja bem-vindo ao programa da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os membros da Igreja esforçam-se para seguir a admoestação do Salvador de dar de comer a quem tem fome, de beber ao que tem sede e de hospedar o estrangeiro e de vestir e visitar os enfermos e necessitados. Por meio dos esforços das pessoas e das famílias e através dos programas da Igreja de assistência material e espiritual, têm sido dados a milhões de necessitados por todo o mundo. Para conhecermos estes programas e atividades de ajuda humanitária, temos connosco em estúdio Hélder Joaquim Moreira, representante da Igreja em Portugal, Paulo Costa, um dos coordenadores da Conferência de Jovens FSY em Portugal, e ainda Bruna Cruz, voluntária que participou recentemente numa atividade de ajuda humanitária às populações afetadas pelos recentes incêndios. Eu agradeço desde já terem aceito este convite de estarem aqui a falar um pouco sobre estes temas importantes e tão atuais, e começava por perguntar ao Hélder Moreira porquê este ênfase que a Igreja dá a estes programas e atividades que, no fundo, vão dar ajuda humanitária às populações. Nós temos como propósito abençoar todos os filhos de Deus, tanto como indivíduos como nações. Quando acontecem desastres naturais ou possíveis catástrofes, nós queremos entrar logo na primeira linha para que sejamos um ponto de ajuda para todos aqueles que necessitam. E como quando nós servimos ao próximo, estamos a servir a Deus, este é o nosso propósito, ajudar todos aqueles que necessitam quando existem estas catástrofes. Recentemente fizemos um programa, também convosco, que precisamente houve uma ajuda, aí um pouco quase de prevenção, que a Igreja fez de um acordo que fez inclusive com uma corporação de bombeiros. Acaba por ficar um tema bastante atual. Que tipo de atividade é que foi essa, que foi feito por um grupo de jovens solteiros, adultos solteiros, recentemente? Nós tivemos uma atividade em que os jovens dos 18 aos 30 anos de idade frequentaram durante uma semana, que por acaso foi no Gerês, onde no ano passado tiveram grande incidência dos fogos em Portugal. E tivemos a oportunidade de poder contribuir com uma ajuda em reposição de material para os bombeiros, numa corporação de bombeiros dessa localidade, para que fossem repostos tudo aquilo que eles perderam no combate aos fogos. E foi uma atividade única em que os jovens participaram e tiveram conhecimento do benefício que é poder ajudar entidades que tanto necessitam e que ajudam as populações em Portugal. Que tipo de bens é que foram doados a essa corporação? Nós repusemos as botas, repusemos também os coletes dorsais, porque em certas localidades em Portugal mais montanhosas, por vezes, o transporte terrestre tem dificuldade em se deslocar, e estes coletes dorsais, para combater os fogos, são essenciais, e por vezes são materiais que são dispendiosos, que nem sempre as corporações têm montantes financeiros para os obter. Então nós tivemos este tipo de colaboração, falamos com o comandante da corporação para que identificasse as suas necessidades, e então fizemos toda uma démarche para, junto com os jovens e a Igreja, pudesse fornecer estes materiais em falta em relação à Corporação de Terras do Ouro. Muito bem. Bruna, sei que recentemente participaste numa atividade na sequência dos incêndios numa determinada zona do país. Como é que foi participar numa atividade de ajuda comunitária? Foi interessante, foi muito gratificante também. Nós muitas vezes vamos a esses locais achando que vamos ajudar de uma maneira, mas muitas vezes é uma ajuda que vai muito além de apenas, não sei, fazer uma triagem de roupa ou organizar materiais, né? Vai além disso, vai pelo fato de nós observarmos o que está à nossa volta, de nós conversarmos com as pessoas, delas serem ouvidas, delas se sentirem amadas e compreendidas. Então foi interessante em ambos os aspectos. Nós tivemos a oportunidade de, além de ajudar num lado material, ajudar também num lado de falar com as pessoas, passar pela cidade, andamos um pouco pela cidade também e pudemos ver um pouquinho da situação pessoal de cada um.
dessas pessoas. Neste caso foi onde esta atividade Foi em Pedrógão Grande. Em Pedrógão Grande mesmo, muito bem. Paulo, tu fazes parte de uma equipa que organiza uma conferência para jovens, uma faixa etária menor do que aquela que falámos há pouco, que o Helder Moreira mencionou, que é uma conferência de jovens FSY. E sabemos que uma das componentes dessas conferências tem a ver com a ajuda humanitária. Podes falar um bocadinho tanto da conferência e o que é que fazem nesse aspecto? Então, primeiro, para apresentar um pouquinho o que é a atividade, FSY significa For the Strength of Youth, traduzindo para o fortalecimento da juventude. A faixa etária de jovens que participa dessa atividade vai dos 14 aos 18 anos e é uma atividade de uma semana em que os jovens têm várias atividades, desde jogos, serões, a aulas, em que eles têm... O objetivo é eles terem uma componente espiritual, terem uma componente também de aprenderem valências que eles precisam para a escola. Então, é uma atividade que procura mesmo fortalecer todos os aspectos da vida dos jovens. E há um dia da semana que é reservado exatamente para fazermos uma atividade de serviço. Em anos passados fizemos cobertores para serem doados a refugiados. É uma atividade que já foi feita algumas vezes. Este ano, como a atividade se vai desenvolver numa escola secundária, a atividade de serviço vai consistir em nós pintarmos os muros da escola. Então, tentamos que as atividades sejam diversificadas para podermos alcançar todas as pessoas. E essas atividades de serviço estão sempre presentes nessa conferência? Sim, é sempre presente. É obrigatório termos um dia em que temos parte do serviço. Com certeza. Muito bem. Este tipo de atividades, Helder Moreira, que é feito, existe um programa que é o programa Mãos que Ajudam, que acaba por ser uma forma também, até visual, também de serem organizadas estas atividades por parte da Igreja. Pode-me explicar um pouco o que é esse programa, porque às vezes vemos as pessoas com esses coletes, com umas mãos, e diz programa Mãos que Ajudam. O que é que consiste esse programa? Essencialmente na ajuda à população local e às instituições que necessitam do nosso apoio. Foi interessante porque em Pedrógão Grande, nós éramos conhecidos, devido à cor dos coletes, como os amarelinhos e identificavam efetivamente a nossa presença dentro deste contexto. Realmente o colete identifica o nome da instituição, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, e as atividades podem ser locais, como também podem ser nacionais. Em que sentido? Quando são atividades locais, nós envolvemos as juntas de freguesia, por exemplo, as câmaras municipais, e quando são nacionais, claro que envolvemos instituições governamentais para que possamos trabalhar em conjunto. Como foi dito, aqui serve para ajudar as instituições, serve para ajudar as populações, mas também aprendemos com este tipo de atividades e com este tipo de serviço. Quem faz parte sempre leva uma lição para a sua vida, que é necessário estarmos disponíveis para que possamos ser voluntários na ajuda àqueles que efetivamente necessitam. E este é um dos propósitos que nós temos e que estamos gratos por isso. Nesse programa. Apesar de ser um programa da Igreja, a Igreja acaba por colaborar com outras entidades que não são ou entidades religiosas ou também entidades religiosas. Inclusive, penso que no final do ano estiveram com a comunidade muçulmana a organizar e também num tipo de trabalho deste género para famílias carenciadas. O que é que aconteceu? Portanto, não é só a Igreja que organiza, também se associa a outras entidades. Exatamente. Nós, no ano passado, na época natalícia, estivemos associados na Mesquita para que possamos trabalhar juntos com os nossos irmãos muçulmanos para todos aqueles que têm necessidades durante esta época. E foi muito, muito importante os nossos jovens estarem juntos com a comunidade islâmica em Portugal, para que possamos fazer este serviço. Neste caso em particular, juntaram-se os jovens das duas instituições religiosas para dar de comer ao sem-abrigo da cidade de Lisboa, o qual foi muito gratificante, tanto para os nossos jovens, como também para a comunidade islâmica, de assim podermos trabalhar em conjunto para benefício de quem necessitam. Mas este é um exemplo. Há outros em que nós realmente trabalhamos em conjunto com diversas instituições, como a Cruz Vermelha, e outras. Na Europa,
para, por exemplo, ajudar os refugiados. Portanto, a Igreja tem uma estrita colaboração com várias organizações não governamentais para que possamos ajudar a população quando elas necessitam. Já agora uma pergunta também importante. No final do dia, estas ações também envolvem fundos financeiros. De onde é que eles vêm? Estes fundos financeiros, em relação à Igreja em si, são doados pelos membros da Igreja para fundos humanitários e ofertas de jejum, para que estes fundos sejam canalizados para aqueles que realmente possam, em determinadas alturas, terem estas necessidades específicas. E são estes fundos que nós disponibilizamos, que os membros doam, para que a Igreja tenha fundo de maneio para esta ajuda à população. Bruna, como é que é nesta atividade que fizeram de ajuda a uma população de certa forma afetada, como é que foi estar ao lado de outros jovens que eventualmente até terão outro tipo de religião ou outros princípios, mas como é que foi essa colaboração com as outras entidades? Na verdade, nós chegamos lá e estava tudo... A organização foi feita muito rápida. Então, nós somos divididos em diferentes tarefas. Então, alguns de nós ficaram na recepção, outros foram ajudar com a distribuição de alimentos. Portanto, cada um foi para um destino, né? E eu acho que a entreajuda entre nós foi importante. Eu fui com um grupo para triagem de roupa. E nós estávamos fazendo a triagem de roupa e olhávamos para o lado e tinha uma das nossas colegas do outro lado do pavilhão falando com uma senhora. Então, acho que foi importante nós percebermos, através da ação que nós estávamos tendo, que além de separar a roupa, que era um trabalho importante, havia um trabalho mais importante, que era o de comunicar com aquelas pessoas, né? E trazer um pouquinho de esperança e um pouquinho de atenção a elas. Então, por mais que houvesse uma organização, nós estávamos muito cientes de agirmos de acordo com o coração, né? E era para isso que estávamos lá. Então, foi interessante nós podemos fazer isso em conjunto e aprendemos uns com os outros também, né? O valor de nós estarmos lá doando o nosso tempo num sábado que nós podíamos estar fazendo outra coisa qualquer, numa praia, num cinema, mas nós estávamos lá para ajudar aquelas pessoas. Já no passado tinhas participado em alguma atividade do Mãos que Ajudam? Sim. São feitas com alguma regularidade e sempre que eu tenho oportunidade, eu tento sempre participar. Muito bem. Paulo, nesta conferência de jovens que tu fazes parte da organização, para além das atividades de serviço que já mencionaste, que têm sido de ajuda, neste caso no ano passado, aos refugiados, e este ano, segundo disseste, vão pintar a própria escola onde a conferência vai ser feita, que tipo de princípios são transmitidos aos jovens numa faixa etária ainda relativamente baixa? Penso que primeiro de tudo, o princípio de entreajuda. Como nós distribuímos o material por todos, eles estão organizados por grupos, eles realmente organizam-se e entreajudam-se todos a fazer as tarefas. Então, o facto de estarmos todos juntos com um propósito é algo importante. E ainda mais importante é eles aprenderem que realmente quando nós estamos a despender o nosso tempo a servir, é um tempo que é importante nós despendermos, não é um tempo perdido, é um tempo ganho, porque existem realmente pessoas que precisam, existem pessoas que, como a questão dos cobertores, né? Os jovens se calhar não têm noção ali no momento, né? Eles estão ali até divertidos, todos felizes a fazer aquilo, e eles não têm noção, se calhar, de quantas pessoas é que eles vão abençoar, né? Que não vão ter frio à noite porque eles estiveram a fazer aquilo. Então, é tentarmos passar um pouquinho isso enquanto eles estão jovens, para que eles possam ter sempre depois, no dia-a-dia deles, porque isto é uma semana em 51 do ano, que eles possam ter sempre essa capacidade no seu dia-a-dia, encontrarem situações em que eles podem realmente ajudar as pessoas. E é ali que eles o vão aprender. É também explicado o objetivo, não é? Do que estão a fazer. Com certeza, claro. Explicamos o que é que realmente eles estão a fazer. E quem é que vão ajudar naquela altura. Hélder Moreira, a Igreja tem uma organização também para socorrer as populações no caso de catástrofes ao nível mundial e, aliás, costuma ser uma das primeiras a chegar. Isso é feito ao nível de Portugal ou é uma organização internacional ou na sede da Igreja? Pode-nos falar um bocadinho como é que existe essa preocupação? Exato. Isto é uma organização que está sediada em Salt Lake City, portanto, que é o Departamento Humanitário da Igreja, para além da ajuda que nós damos imediata às catástrofes naturais,
nós temos vários objetivos prioritários a nível mundial. Eu até posso especificá-los. Nós temos a iniciativa do treinamento de reanimação neonatal, isto nós fazemos a nível mundial. Temos também os projetos de abastecimento de água potável em relação a países que não têm este tipo de condições, a distribuição de cadeira de rodas, o tratamento oftalmológico e a vacinação contra o sarampo. Portanto, são várias áreas específicas. Neste caso, mesmo que não haja catástrofes, nós mundialmente trabalhamos com organizações não governamentais para ajudar populações, para ajudar as pessoas que sentem necessidade e que têm ausência deste apoio nos diversos países espalhados mundialmente. Por outro lado, há aqui também, conforme na introdução do nosso programa hoje, aqui um princípio doutrinário, não é? Portanto, acaba por também, na parte espiritual, digamos assim, haver aqui um princípio que se está não só a colocar em prática nas conferências de jovens ou até através do programa de voluntários do Mãos que Ajudam, que faz esta ponta, ou seja, há uma doutrina aqui por trás de ajuda. Pode-nos falar um bocadinho disso? O que é que está por trás para acharmos que é importante ajudarmos aqueles que necessitam no momento? A doutrina associada a estes princípios é que somos todos filhos de Deus, independentemente da sua nacionalidade, cor, raça ou religião. Portanto, nós não distinguimos ninguém e ajudamos todas as populações. Também é o serviço ao próximo, como na introdução você fez muito bem. Portanto, ajudamos todos aqueles que necessitam, tanto no aspecto temporal como no aspecto espiritual. E isto foi sempre um objetivo que esteve desde o início da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, em que ela foi reorganizada e restaurada na Terra. Portanto, é um dos princípios fundamentais dos quais nós queremos sempre fazer parte, em que os jovens e adultos servem o seu tempo como voluntários, tanto a nível monetário, como também a nível de valências. Nós temos casais missionários que servem em diversos países, dentro destas áreas, tanto na área médica como na área agrícola, para poder ajudar os povos a desenvolverem-se dentro das circunstâncias em que vivem. Ora, e tudo isto se enquadra no amor ao próximo que nós devemos de ter. Mencionou aí uma questão importante tem a ver com casais missionários. Segundo sabemos e vemos na rua, vemos muitas vezes missionários da Igreja com uma plaquinha identificativa, normalmente rapazes com uma placa identificativa da Igreja, alguns deles estrangeiros. Paulo, eu sei que também foste um desses missionários. Durante esse tempo em que é feita uma missão de voluntariado, também há oportunidades de servir, não é? Com certeza. Podes-me explicar um bocadinho? Já agora, eu não sei, foste missionário em que região? No Brasil. No Brasil. Em Belém, no estado do Pará. No estado do Amapá. Sim, somos incentivados a procurar oportunidades de servir e fazemos isso das mais variadas formas, desde simplesmente limpar o quintal de uma pessoa, ajudar pessoas a construir casas. No Brasil era algo que nós fazemos muito, ajudar as pessoas a construir casas. Juntávamos-nos todos e íamos, ou uma pessoa mais idosa tem lá o quintal de casa que já não limpa há um ano, e juntávamos-nos todos numa manhã e íamos lá todos limpar. Procurávamos sempre essas oportunidades de serviço e éramos mesmo incentivados a fazê-lo e procurávamos mesmo, porque eram coisas gratificantes que nós fazíamos, realmente estarmos ali a servir às pessoas e ajudá-las. Então, tu foste missionário durante quanto tempo? 2 anos. Durante 2 anos. Por opção própria? Por opção própria, sim. Então explica-me lá, o que é que leva um jovem, se calhar numa altura em que está-se a preparar para ir para a universidade, a decidir fazer uma missão a tempo inteiro, num país que, neste caso, no teu caso, nem foi Portugal? No meu caso, falando pessoalmente, foi saber que era algo que Deus queria de mim. Então, sabia que Deus queria que eu realmente fosse para onde fosse designado, neste caso, para o Brasil, e ajudasse as pessoas lá, tanto espiritualmente como fisicamente, com o que quer que elas necessitassem. Realmente, seguindo a admoestação de Cristo, de irmos por todo o mundo e pregar o Evangelho. Mas para pregarmos o Evangelho, as pessoas precisam de confiar em nós e nós precisamos de ajudá-las.
e mostrar-lhes que estamos lá realmente para ajudá-los. Portanto, o que podemos dizer é um trabalho do Evangelho em ação, não é? Portanto, com obras de serviço. Hélder Moreira, estes missionários, que o Paulo Costa foi um deles, mas estes missionários estão espalhados pelo mundo inteiro, acabam muitas vezes por ser eles a linha da frente que acaba por ajudar as pessoas num caso de alguma calamidade. Pelo menos pelo que eu tenho visto, os missionários acabam por vezes estar envolvidos. Eles também estão autorizados a ajudar diretamente as pessoas? Com certeza. Nós temos no mundo, em média, 85 mil missionários a servirem em todas as nações que nós estamos autorizados a pregar o Evangelho, e quando existe no Japão, ou mesmo em África, e até aqui na Europa, este tipo de calamidades, os missionários, quando estão nas localidades, são logo aquelas pessoas que nos informam das necessidades que as populações têm. Então isso é um meio realmente rápido de nós podermos ajudar estas pessoas. E como lhe disse, tanto eles como jovens, como os casais mais idosos, que após a sua reforma dedicam também 1 ano e meio, 2 anos da sua vida para poder ajudar estas populações. Aqui, Bruna, o que é que se sente quando se está a ajudar alguém que recentemente passa por uma situação complicada? E no caso de Pedrógão Grande agora é mais mediático, porque é muito recente e foi realmente bastante drástico. Qual é que é o sentimento que se tem quando se ajuda, ali diretamente? Eu falei com uma senhora que ela tinha perdido tudo, desde roupas a sapatos, a casa dela tinha sido destruída, ela não tinha absolutamente nada. E ela estava morando com uma sobrinha dela e ela se sentia muito mal porque ela sentia que ela estava atrapalhando a vida da sobrinha, etc. Eu acho que naquele momento eu fui grata até pela água quente que eu tenho para tomar um banho quando eu chego em casa. Eu acho que nos faz pensar em todas as bênçãos que nós temos diariamente, que muitas vezes nós não reconhecemos, não é? Nós temos as coisas, muitas vezes sem valorizá-las, porque são coisas que nós temos todos os dias. E eu acho que ajuda a ter uma visão mais ampla da vida e das bênçãos que nós recebemos. Mesmo aquelas pequenininhas, né? Eu pude vislumbrar um pouquinho da minha vida e de tudo que eu tenho, que muitas vezes eu não dou o devido valor. Eu acho que nos ajuda a criar uma empatia muito grande por essas pessoas e um amor muito maior pelos filhos de Deus, como a Hélder Moreira estava dizendo. E perceber que dá vontade de ficar lá, não só um dia, que nós somos e só pudemos ficar um dia, mas é vontade de ficar uma semana, um mês, e poder realmente ajudá-las e conviver com elas e ajudá-las a ter mais fé e a força e a esperança de que as coisas podem melhorar e vão melhorar. Muito bem, para concluirmos, Hélder Moreira, que conselho daria àqueles que estão a ver este programa e que se querem de alguma forma associar para ajudar? Sim, rapidamente. Nós desafiamos a todos que não só contribuíram para estas populações que tanto sofreram, mas também que se disponham, porque foi a mensagem que nós tivemos, inclusive, que precisam de muitos voluntários. Por vezes passa-se a mensagem de que já não é necessário fazer muito mais, porque a população já doou aquilo que tinha para doar, mas há necessidade de muito apoio no campo, de pessoas que possam dar do seu tempo para fazer as triagens, para ajudar as populações, porque há muita coisa que é necessário organizar. Nós trabalhamos com os médicos do mundo, trabalhamos em conjunto, o qual foi uma experiência muito gratificante trabalhar com esta organização não governamental. No entanto, eles têm um prazo limite que depois saem da localidade e a população fica só. Tem o apoio camarário, mas é necessário que realmente as pessoas, quando têm e podem disponibilizar do seu tempo, possam realmente servir, porque é, independentemente das suas crenças e da forma como vivem e daquilo que acreditam, servir e ajudar os outros sempre edifica a nossa vida pessoal. Muito bem. E a informação também depois passa em rodapé. Quem quiser mais informação para se associar pode também contactar. Resta-me agradecer a vossa presença e terem aceito este convite. Agradecemos a vossa atenção, desejamos um resto de um bom dia e até ao próximo programa.